Olá, boa noite, caros alunos e alunas. Aqui quem vos fala é Daniel. Sou aluno da UNIT, da segunda licenciatura em Letras. Meu RU é 333-7967 e eu estou aqui para oferecer para vocês um minicurso voltado para alunos do sexto ano, do Fundamental 2, de modo particular, alunos que se encontram, de certo modo, numa situação de baixa renda, que muitas vezes têm dificuldades financeiras para pagar um reforço escolar, a fim de contribuir, vamos dizer assim, para a formação do próprio sujeito. Nós sabemos que nem todas as famílias têm condições financeiras para pagar um curso de reforço escolar. Então, pensando nessa realidade, eu resolvi oferecer para vocês essa extensão. Vocês sabem que nós estamos vivendo um período atípico em decorrência do Covid-19 e a instituição UNINTE, instituição em que estou estudante, nos permite realizar o estágio de maneira híbrida. E dentre as modalidades que a instituição nos permite está exatamente a extensão, que é exatamente essa, como o próprio nome já diz, é uma extensão da universidade para a sociedade. Então, uma forma de estender a ação da sociedade para a sociedade, eu elaborei esse minicurso, que nós iremos dar a partir de então, e aos poucos nós vamos aí liberando vídeos por meio do canal do YouTube, onde nós iremos oferecer aí conteúdo objetivo, claro, sucinto, para ajudar o aluno do sexto ano do Fundamental 2. Até porque esse meu estágio é um estágio voltado para o público do Fundamental. Então vamos lá. No dia de hoje, a nossa proposta é falar exatamente sobre linguagem. Um dos primeiros conteúdos que se vê, que se estuda no sexto ano do Fundamental 2, faz parte dos anos finais do Fundamental 2, é exatamente tratar, refletir, abordar sobre a temática da linguagem. Então eu pensei como tema da nossa aula de hoje, falar um pouco sobre linguagem, ação e interação. Então, primeiro nós partimos do conceito, da definição, o que vem a ser linguagem. Então, nós temos aí no slide que eu preparei para vocês a seguinte definição. Linguagem é o processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, destaco para vocês aí duas expressões. A primeira é que a linguagem é um processo comunicativo. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo da linguagem? É comunicar, é favorecer a comunicação. E o que é comunicar-se? Comunicar-se é exatamente interagir-se ou interação. A comunicação dá-se quando você tem alguém que fala e você tem uma outra pessoa, um outro alguém que escuta. Então há uma interação. E o que é a interação? É quando você tem dois indivíduos em que um fala e o outro escuta. E esse outro que escuta também pode vir a falar em um outro momento, em uma outra oportunidade. Então, esse é o conceito, essa é a definição de linguagem. Processo comunicativo, ou seja, a linguagem visa a comunicação, a fala, e essa comunicação dá-se entre pessoas que se interagem, entre si. Então, nós vemos aí duas imagens, eu coloquei essas duas imagens com uma finalidade, vamos dizer assim, pedagógica, para facilitar você, caro aluno, cara aluna, a compreender que a linguagem ela não é só verbal, nós vamos ver isso mais à frente. A linguagem verbal, como o próprio nome já diz, verbo, a palavra verbo é uma palavra
que significa etimologicamente palavra. Então, verbo significa palavra. Então, linguagem verbal é uma linguagem que se utiliza da palavra, seja a palavra escrita ou a palavra dita, falada, pronunciada, anunciada, vamos dizer assim. Mas existe também a linguagem não verbal, que é aquela linguagem que não se utiliza da palavra. Então nós temos aí dois exemplos. Eu coloquei para vocês um grupo de indivíduos que estão se comunicando, estão interagindo. Nós temos aí 5 indivíduos e esses indivíduos estão aí utilizando-se da linguagem verbal para se comunicar, para interagir, para comunicar algo. Mas nós temos aí ao lado um elemento que tem uma linguagem não verbal, que é exatamente um semáforo. Não sei se vocês, caros alunos, sabem o significado de cada cor do semáforo, mas se vocês não sabem, vocês vão saber a partir de então. Então vocês sabem que nos grandes centros, nas grandes cidades, geralmente nós temos lá nas vias de trânsito os semáforos. E os semáforos servem exatamente para organizar o trânsito da cidade. E os semáforos eles são constituídos de 3 cores. Quem já viu sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tem uma coloração vermelha, tem uma coloração amarela e tem uma coloração verde. E cada uma dessas cores comunica algo para os condutores de veículo, de automóveis ou de motocicletas. Por exemplo, o vermelho indica exatamente pare. Ou seja, quando você está em uma via de trânsito e de repente você para, você se aproxima de um semáforo, você está lá no seu carro, você não, porque vocês suponho que aluno de 6º ano, a não ser que seja do EJA, creio eu que são adolescentes ou indivíduos que estão entrando na adolescência. Mas você vai lá com seu pai, seu pai está conduzindo lá o carro ou a moto, e de repente no semáforo, aproxima-se do semáforo e o semáforo fica da coloração vermelha. Isso significa dizer que aquele condutor, o motorista, o piloto da moto, deve parar naquele momento diante do semáforo para que os pedestres possam atravessar a faixa de pedestre de um lado para o outro da rua ou da via. Quando a coloração está na cor amarela, significa exatamente atenção. Atenção, porque em breve, de imediato, a coloração do semáforo ficará vermelho. Então, é uma forma de levar o condutor, o piloto, a ficar atento, que o sinal vai fechar, como nós dizemos, vai fechar para os condutores, para que os pedestres possam atravessar a faixa de pedestre. O verde indica exatamente siga. E quando o semáforo está verde, para o condutor, isso significa que ele pode seguir a viagem, ele pode ir adiante. Já para os pedestres, significa que eles têm que parar, têm que esperar, até que o sinal volte a ficar vermelho. Então, nós temos aí 2 figuras que apresentam para nós os 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal, representada por esses indivíduos que estão em constante interação, e do outro lado nós temos aí um semáforo, que é utilizado num ambiente de trânsito, que embora não se utilize da linguagem verbal, mas o condutor ou os condutores, por saber o significado de cada uma dessas colorações, que nós chamamos de sinais, comunicam para eles, não só para os condutores, mas também para os pedestres, qual deve ser a ação deles, se devem parar, se devem ficar atentos ou se devem seguir. Então nós temos aí esses dois desenhos que falam exatamente sobre a linguagem verbal e a não verbal. Então vamos começar falando sobre a linguagem verbal. Então nada melhor do que ser claro, sucinto, objetivo, definir o que seja linguagem verbal. Então, a linguagem verbal utiliza-se da palavra. Ou seja, como nós vimos no slide anterior, a linguagem ela visa a comunicação.
E a linguagem verbal é aquela em que a comunicação dá-se por meio da palavra. E essa palavra pode dar-se de dois modos. Pode ser a palavra falada, pronunciada, dita, como nós estamos tendo agora, ou seja, esse curso que eu estou propiciando para vocês, eu estou utilizando-se da linguagem falada, eu estou falando, eu estou lendo, eu estou explicando, mas eu estou também utilizando-se da palavra escrita, porque eu preparei esses slides, eu escrevi estes slides para facilitar a compreensão de vocês. Então, a linguagem verbal, pelo próprio nome, que o próprio nome já diz, é a linguagem que se utiliza da palavra. E essa palavra dá-se de dois modos, a fala e a escrita. Por isso que eu coloquei nesse slide exatamente esses dois desenhos. Eu reproduzi uma gravura do slide anterior, que é exatamente um conjunto de indivíduos que se comunicam, se interagem por meio da linguagem verbal, por meio da fala, por meio da comunicação. E, do outro lado, eu coloquei aí um exemplo de uma linguagem escrita, uma carta. Hoje em dia, poucas pessoas escrevem cartas, mas outrora, em outros períodos, em períodos antigos, era muito comum, já que não existia celular, já que não existiam aqueles aplicativos que nós temos hoje do celular, já que não tinha WhatsApp, já que não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram e essas outras coisas. Então, um meio muito utilizado para se comunicar era exatamente a carta escrita. Infelizmente, é um meio que hoje não está tão em voga. Há pessoas que ainda escrevem cartas, mas em menor proporção. Mas nós temos aí um exemplo de uma linguagem verbal escrita. Então nós temos esses dois desenhos. Além da linguagem verbal, nós temos também a linguagem não verbal. Como o próprio nome já diz, é aquela linguagem que não se utiliza da palavra, não se utiliza da palavra falada nem da palavra escrita, mas comunica algo. Vocês têm que guardar na mente que a finalidade, o objetivo da linguagem é comunicar. O objetivo da linguagem é a comunicação. Então, essa linguagem pode ser verbal, quando se utiliza da palavra, mas essa linguagem pode ser não verbal. E nós temos diversos exemplos de linguagem não verbal, e eu elenquei aí para vocês alguns exemplos. A pintura é uma linguagem não verbal. O pintor, quando ele elabora o quadro, ele produz aquele quadro com uma intenção. Ele quer expressar algo para o espectador, vamos dizer assim. Ou seja, quando você vai a um museu, e nesse museu há uma exposição de diversos quadros, de diversas pinturas, vocês irão perceber que os pintores expõem, externalizam, põem para fora de si e apresentam isso no quadro, determinadas intenções, determinados sentimentos, determinadas emoções. Então, uma pintura é uma forma por meio do qual o pintor ele tenta comunicar algo àquele que contempla aquela obra, vamos dizer assim. A música, por exemplo, a música é uma linguagem não verbal. Quando ela é ouvida, quando ela é escrita, ela deixa de ser uma linguagem não verbal e torna-se uma linguagem verbal. E a música ela também tem essa pretensão tem uma intenção de comunicar algo. Não há músicas com um teor romântico, que expõem sentimentos, emoções, de amor, de paixão. Há músicas que expõem as emoções afloradas, a alegria, o entusiasmo. Há músicas que têm um tom melancólico, de tristeza, de etc. A dança também é uma forma de uma linguagem não verbal. O código de trânsito
Vocês sabem, vocês já devem ter percebido que quando a gente anda pelas BRs aí do nosso país, é costume nós vermos ao longo do trajeto placas. Aquelas placas indicam, sem utilizar da palavra, vamos dizer assim, indicam uma comunicação. Então, você vai passando e de repente é uma placa que tem o desenho de uma vaca ou de um boi. Significa dizer que o condutor tem que ter cuidado, porque naquela área é comum ter a presença de animais na pista, vamos dizer assim, né? Tem que ter cuidado, tem que ficar atento, tem que ser prudente, porque naquele setor, naquela região, é comum ter a presença de animais, né? Nas margens da BR, da estrada e etc. Então, o Código de Trânsito, com suas diversas placas, é uma forma de uma linguagem não verbal, entre outros. Então, eu coloquei aí para vocês 2 exemplos, assim, em forma de gravuras, de linguagens não verbais. Nós temos aí uma pintura, a chamada pintura rupestre, que é uma pintura antiga, que foi elaborada pelos os nossos antepassados, os homens pré-históricos. Então, nós temos aí reproduzido, provavelmente em uma caverna, essa pintura, onde nós temos alguns indivíduos que estão caçando determinado animal. Pela observação, talvez esses animais sejam um cervo ou um veado, vamos dizer assim. Então, estes homens reproduziram na caverna uma ação cotidiana deles, que é exatamente a caça. E do outro lado nós temos aí uma gravura de uma equipe, de uma turma de dança, que é exatamente uma linguagem não verbal. Há também um terceiro tipo de linguagem, que é uma linguagem, vamos dizer assim, moderna, pós-moderna, vamos dizer assim, nessa fase da contemporaneidade, pós-modernidade, como alguns gostam de definir essa época que nós estamos, que é exatamente a linguagem digital. E mais do que nunca, nesse período de pandemia, uma linguagem que está sobressaindo é exatamente a linguagem digital. É a linguagem dos meios de comunicação digital. O computador, o notebook, o smartphone, os meios digitais, como nós temos aí nessa imagem. Então, valendo-se da combinação de números, permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos. Hoje em dia, você pode ler até um livro você pode ler de modo digital. Estou aqui em mãos, vocês estão vendo, isso daqui é o que nós chamamos de um Kindle. O que é um Kindle? É um leitor digital. Ou seja, havia um tempo em que se você quisesse ler alguma coisa, algum livro, você só poderia ler de modo impresso. E hoje em dia, nesse mero instrumento, que é um Kindle, nós temos aqui uma verdadeira biblioteca. Ou seja, nesse aparelho aqui eu tenho mais de 100 livros. Ou seja, eu tenho uma biblioteca na palma das minhas mãos. E esses elementos digitais, que pode ser também o celular, pode ser o computador, pode ser o tablet, vamos dizer assim, esses elementos transmitem informações mediante uma combinação de números. É claro que a aula nossa aqui não é de informática, mas é uma combinação de números, 0001, 001, 00 e etc. Se utiliza a combinação de números para transmitir para nós informações. Então, existe a linguagem verbal, existe a linguagem não verbal, existe também hoje o que nós chamamos de linguagem digital, que é a linguagem presente nos meios de comunicação digital, como nós temos aí na imagem. Um Kindle, um leitor, um Kindle, um tablet, um notebook, um computador, um celular e etc. Na comunicação, é indispensável a presença de indivíduos, de pessoas. E a estas pessoas nós chamamos de interlocutores. Ou seja, a comunicação ela só acontece quando há interação. Quando você vai passando em uma BR, aí tem uma placa lá, com um grande slogan, propaganda de uma escola, por exemplo. Aquela placa foi produzida por alguém. E aquela placa tem uma intenção: transmitir uma informação
para determinadas pessoas. Para pessoas que têm interesse de colocar seus filhos em uma escola. Então, aquela mensagem foi elaborada com uma intenção de provocar no leitor o desejo de matricular o seu filho naquela determinada escola. Então, um elemento indispensável que não pode ser deixado de lado na comunicação é exatamente a presença dos interlocutores. E quem são os interlocutores? Temos aí o conceito, a definição. Interlocutores são as pessoas, são os indivíduos, são os sujeitos que participam do processo de interação que se dá por meio da linguagem. Então nós temos um desenho aí, uma figura que eu reproduzo novamente, um grupo de indivíduos, que são chamados interlocutores, que estão interagindo entre si, ou seja, estão se comunicando por meio de uma linguagem, a linguagem verbal. Então, os indivíduos que participam de uma interação comunicativa, de uma interação que tem como objetivo comunicar algo, nós chamamos estes de interlocutores. E esses interlocutores se dividem em locutor e locutário. Quem é o locutor? O locutor é aquele que produz a linguagem. Por exemplo, agora nessa aula, o locutor está sendo eu, Daniel. Então eu estou sendo o locutor. Eu estou transmitindo para vocês que estão aí em suas casas um conteúdo específico. Então eu sou o locutor. E quem é o locutário? São vocês. É aquele que recebe a linguagem. Mas a partir do momento em que eu me silenciar e vocês começarem a falar para mim, então eu deixo de ser o locutor e passo a ser o locutário. Mas nós somos interlocutores, estamos nos interrelacionando mediante a comunicação, e essa comunicação dá-se mediante a linguagem verbal. Então, esses interlocutores se dividem em locutor e se dividem exatamente em locutário. São dois conceitos também que são importantes, que fazem parte da linguagem. Língua. Quando falamos em linguagem, falamos também em língua. A linguagem é maior do que a língua. A língua está dentro da linguagem. Ou seja, porque a linguagem ela é ampla. Porque existe a linguagem verbal, a não verbal, a digital, e existe também a linguagem mista, que mistura linguagem verbal com não verbal. Dentro da linguagem existe a língua. E o que é a língua? Nós temos aí a definição. Língua é um fenômeno social, ou seja, é próprio da sociedade, ou seja, está ligado a um agrupamento de pessoas, a uma comunidade de pessoas, de indivíduos que se relacionam, que interagem, que convivem, que resulta da interação verbal entre interlocutores e se manifesta por meio de enunciados concretos. Então, a língua é um fenômeno social. É por isso que não só existe uma língua, existem diversas línguas, porque nós podemos compreender a língua como também idioma. Você tem, por exemplo, a língua portuguesa, que é a nossa língua. É a língua falada por outros países também, como Moçambique, como Portugal, Guiné-Bissau e etc. Mas existe a língua espanhola, existe a língua inglesa, existe a língua francesa, existe a língua alemã, existe a língua chinesa, existe a língua árabe. Então veja que não há um único tipo de língua. Há uma infinidade de línguas, porque é um fenômeno social. Ele está ligado a uma comunidade específica, está ligado a um grupo específico de indivíduos, e ela é produzida por aquele grupo de indivíduos. Observação. Para um falante se apropriar de uma língua, ele precisa dominar não apenas o léxico, que é exatamente o conjunto de palavras, mas também suas leis combinatórias. Vocês que estão estudando português, vocês irão perceber, com o passar dos anos,
que quando a gente estuda gramática em diversos níveis. Mas há 2 níveis que eu quero destacar para vocês, que é o nível da morfologia, que é aquela parte da gramática que nós vamos estudar as palavras, e as palavras elas podem exercer determinadas, elas podem ser classificadas em 10 classes gramaticais, vocês vão estudar isso mais a fundo, mais à frente, substantivo, adjetivo, verbo, etc. E nós podemos estudar a combinação dessas palavras, que nós chamamos de sintaxe, ou seja, a função que a palavra exerce em uma oração, que é uma frase que contém verbo, ou seja, a função que uma palavra exerce dentro de uma frase, vamos dizer assim. Vamos estudar as regras de combinação entre as palavras dentro de uma frase. Então, faz parte no estudo de qualquer língua entender a forma de organização. Por exemplo, se você for para uma língua estrangeira, a forma como a língua portuguesa se organiza, se estrutura, diferencia da forma que a língua se organiza, se estrutura em outras línguas. Então, para que um falante domine determinada língua, ele tem que conhecer não só o léxico, não só as palavras daquela língua, mas ele precisa aprender também as regras, as normas que orientam a forma de combinar as palavras. O uso e leis de uma língua fazem parte de uma evolução contínua, sem interrupções. E por isso, a língua pode ser compreendida de fato se considerada a situação de comunicação em que ela se encontra. Então, temos aí, como elemento que faz parte da linguagem, nós temos aí a língua. Dentro também da linguagem, um outro conceito importante, fundamental, é o conceito de código. Que são o código? É o conjunto de sinais instituídos pela sociedade, pela comunidade, por aquele grupo de indivíduos e utilizados por uma comunidade segundo determinadas convenções. Então, na nossa língua portuguesa, nós utilizamos o alfabeto, né? E nós utilizamos um código próprio que nos permite interagir, relacionar, comunicar. Mas existem diversos tipos de código, além da língua. Nós temos aí o código de trânsito, o braille e etc. Coloquei aí para vocês um exemplo. O código de trânsito, nós temos aí um conjunto de placas e cada uma dessas placas indica algo. Por exemplo, nós temos aí a placa pare, significa dizer que o indivíduo, diante dessa placa, ele tem que ficar atento e tem que reduzir a velocidade e parar e só prosseguir quando tiver a placa siga. Isso é muito comum, essa placa, quando estamos lá na BR e de repente a BR está passando por uma manutenção. Geralmente fica aqueles colaboradores, né, vamos dizer assim, das empresas terceirizadas que fazem lá a manutenção da BR, da estrada, da pista, melhor dizendo, e geralmente eles ficam lá segurando uma plaquinha, está lá, pare, e quando está com a placa pare é porque todos têm que parar, e depois ele vira a placa com o nome siga e a gente siga. Nós temos esse triângulo aí que indica que o que vem na outra mão, vamos dizer assim, na outra via, ele tem a preferência, por isso que a gente deve reduzir a velocidade, parar, esperar o movimento da outra parte da rua, e para que assim a gente possa prosseguir e etc. Então nós temos aí o código de trânsito. E nós temos aí, até para proporcionar um aspecto lúdico para nós temos uma charge, vamos dizer assim, onde nós temos aí 2 gatinhos, né, vamos dizer assim, e nessa charge nós temos aí um pouco a síntese do que nós falamos até agora a respeito da linguagem, no que diz respeito à ação e interação. Então vamos ler aí. Na primeira charge nós temos aí o gatinho mais velho diz o seguinte: não, gatorrinho. Aí ele aponta para a placa,
A placa significa que a pessoa não pode adentrar ali. Eu creio que seja uma piscina ou um mar ou alguma coisa. Então, o gato mais velho diz a gaturrinho que ele não deve entrar naquele local que é proibido para pessoas, seres humanos. Então, na outra charge, o gato mais velho diz a gaturrinho que não. O gaturrinho vê uma bicicleta e o gato mais velho diz, não, gaturrinho. Aí ele aponta para a placa, né? Ali é proibido andar de bicicleta. Aí, de repente, o gato mais velho espirra, atim. E quando ele espirra, gaturrinho aponta para uma placa e diz que ali é proibido espirrar. Só que, na verdade, a placa que gaturrinho aponta não é que é proibido espirrar. Lá está dizendo que é proibido estacionar. Né? Proibido estacionar. E aqui está a graça da charge. Então, nós temos aí nessa charge o quê? Nós temos a presença de interlocutores, nós temos o gato mais velho, nós temos o gato mais novo, o gaturrinho, que interagem, comunicam-se. Nós temos aí a presença de uma linguagem verbal, que é a palavra do gato mais velho, as palavras pronunciadas por ele, a fala. Mas nós temos também a presença de uma linguagem não verbal, que são as placas de trânsito presentes. Então nós temos um código próprio, que é a língua utilizada, a língua portuguesa, né, utilizada pelo gato mais velho, e nós temos também um outro código, que é exatamente o código de trânsito. Então veja que o gato mais velho tenta explicar para gaturrinho o significado de cada uma destas placas. Então aqui está a graça dessa charge. E para encerrar nossa aula de hoje, sempre encerrarei as nossas aulas com uma história, um conto, uma narrativa que eu creio que é importantíssimo que nas aulas de português, além dessa dimensão teórica, é importante também valorizarmos a leitura, a prática da leitura é um elemento indispensável. Ou seja, se você, caro aluno, cara aluna, vou chamá-los de aluno, de aluna, creio que todo aquele ou aquela que venha assistir esse vídeo torna-se, de certo modo, um aluno, um receptor da informação. Não só um receptor, mas alguém que pega essa informação e vai recriar na sua mente e na sua prática. Se queres ampliar o teu vocabulário, se queres ampliar a tua capacidade de reflexão, de percepção da realidade, uma coisa que é indispensável, não só na aula de português, mas em todas as disciplinas, é a prática da leitura. Então nós vamos ler hoje um conto chamado As Três Penas. Vamos lá. As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos, mas o terceiro não falava muito. Era simplório e só chamado de bobalhão. Quando o rei ficou velho e fraco e começou a pensar no seu fim, não sabia qual dos seus filhos deveria herdar o seu reino. Então ele lhes disse: Ide-vos em viagem, e aquele que me trouxer o mais belo tapete, este será o meu herdeiro após a minha morte. E para que não houvesse discussões entre eles, o rei levou-os em frente do castelo, soprou 3 penas para o ar e falou: Para onde elas voarem, para lá ireis. A primeira voou para o oeste, a segunda para o leste, e a terceira voou reto para a frente, mas não foi longe, logo caiu ao chão. Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram do bobalhão, que teria de ficar lá mesmo, no lugar onde ela caiu. O bobalhão sentou-se no chão, tristonho. Aí ele reparou, de repente, que ao lado da pena havia uma porta de alçapão. Ele levantou-a, viu uma escada e desceu por ela. Então chegou à outra porta, bateu e ouviu lá dentro uma voz chamando:
Donzela menina, verde pequenina, pula de cá para lá, ligeiro vai olhar quem lá na porta está. A porta se abriu e ele viu uma grande e gorda sapa sentada, rodeada por uma porção de sapinhos pequenos. A sapa gorda perguntou o que ele queria. Ele respondeu: eu gostaria de ter o mais lindo e mais fino tapete. Aí ela chamou uma sapinha jovem e disse: donzela menina, verde pequenina, pula de cá para lá, ligeiro vai buscar a caixa que lá está. A sapa jovem trouxe uma grande caixa, e a sapa gorda abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão lindo e tão fino como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao bobalhão. Ele agradeceu e subiu de volta. Os outros dois, porém, julgavam o irmão caçula tão tolo que achavam que ele não encontraria nem traria nada. Para que vamos nos dar ao trabalho de procurar, disseram eles. Então, pegaram a primeira pastora de ovelhas que encontraram, tiraram-lhe do corpo as suas mantas grosseiras e levaram-nas ao rei. Mas na mesma hora voltou o bobalhão, trazendo o seu belo tapete. Quando o rei o viu, admirou-se e disse: por direito e justiça, o reino deve pertencer ao caçula. Mas os outros dois não davam sossego ao pai, dizendo que não era possível que o bobalhão, a quem faltava principalmente juízo, se tornasse rei, e pediram-lhe que exigisse mais uma condição. Então o pai falou: herdará o meu reino aquele que me trouxer o anel mais belo. E ele levou os 3 irmãos para fora e soprou para o ar as 3 penas que eles deviam seguir. Os 2 mais velhos partiram de novo para oeste e leste, e para o bobalhão a pena tornou a voar em frente e cair junto do alçapão. Então ele desceu de novo e disse à sapa gorda que precisava do mais lindo anel. Ela mandou logo buscar a caixa e tirou de dentro um anel que coruscava de pedras preciosas, e era tão lindo como nenhum ourives da terra seria capaz de fazer. Os 2 mais velhos zombaram do bobalhão que queria encontrar um anel de ouro, e nem se esforçaram. Arrancaram os pregos de um velho aro de roda e levaram-no ao rei. Mas quando o bobalhão mostrou o seu anel de ouro, o pai disse novamente: o reino pertence a ele. Mas os 2 mais velhos não pararam de atormentar o rei, até que ele pôs uma terceira condição, e declarou que herdaria o reino aquele que trouxesse a jovem mais bonita. Ele soprou de novo para o ar as 3 penas, que voaram como das vezes anteriores. Então Bobalhão desceu de novo até a sapa gorda e disse: eu devo levar para casa a mulher mais bonita de todas. Ah, disse a sapa, a mulher mais bonita? Esta não está à mão. Assim de repente tu vais recebê-la. E ela deu-lhe um nabo oco, com 6 camundongos atrelados nele. Aí o bobalhão falou, bastante tristonho: o que é que eu vou fazer com isso? A sapa respondeu: ponha uma das minhas sapinhas pequenas aí dentro. Então ele agarrou a esmo uma sapinha do grupo e colocou-a dentro do nabo amarelo. Mas nem bem ela se sentou dentro, transformou-se numa lindíssima senhorita. O nabo virou carruagem e os 6 camundongos cavalos. Aí ele beijou a senhorita, atiçou os cavalos e partiu com ela para levá-la ao rei. Os seus irmãos vieram em seguida e não tinham feito esforço algum para encontrarem mulheres bonitas, mas levaram as primeiras campônias que encontraram. Quando o rei as viu, disse logo: depois da minha morte, o reino ficará para o caçula. Mas os mais velhos atordoaram de novo os ouvidos do rei com a sua gritaria: não podemos permitir que o bobalhão seja rei. E exigiram que o preferido fosse aquele cuja mulher conseguisse saltar através de um aro que pendia no salão. Eles pensavam: as camponesas vão consegui-lo com certeza.
Elas são fortes e robustas, mas a delicada senhorita vai se matar pulando. O velho rei cedeu ainda essa vez. Então as duas camponesas saltaram através do aro, mas eram tão desajeitadas que caíram e quebraram seus grosseiros braços e pernas. Então saltou a linda senhorita que o bobalhão trouxera e atravessou o aro leve como uma corça. E então todos os protestos tiveram de cessar. Assim o bobalhão herdou a coroa e o reino por muito tempo com sabedoria. Então esse é o texto, um conto, As Três Penas, um dos contos escritos pelos irmãos Grimm. E com esse conto eu encerro a minha aula de hoje, desejando que vocês estejam presentes na próxima aula, no próximo vídeo, que estará à disposição do YouTube. Um abraço a todos, espero que tenha contribuído no estudo de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.